Deixa eu falar uma coisa que eu falei assim, a gente não, o treino que você não consegue, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você falasse para mim que eu teria que eu fazer um treino onde eu tivesse que fazer tudo 25 repetições, eu provavelmente não conseguiria. Porque eu tô tão acostumado a fazer de uma forma que eu dificilmente me acostumaria a fazer isso. Tá? E assim, olhando de forma muito fria, né, o que acontece quando você muda o seu estilo de treino? O teu físico ele não melhora imediatamente, ele piora, aí ele se ajusta e então melhora. E provavelmente eu não treinaria o tempo necessário para ver essa melhora. E quando eu visse o meu físico piorar, eu interromperia esse processo e voltaria para o meu padrão anterior, que é o que muita gente faz quando ela muda o estilo de treino. Então, né, só para deixar essa ponderação, né, para mostrar que não é que você é incapaz. Não, não é isso. É que às vezes te falta a motivação, a orientação, o cuidado. E claro, para gente, Renato, que trata de uma forma profissional o esporte, né, mas que a gente treina porque a gente gosta, né, a gente tem que entender que às vezes a gente precisa ter o nosso jeito de fazer as coisas para a gente continuar gostando. E se isso traz um resultado que para a gente é satisfatório, tá ótimo. Né? Eu tenho essa dificuldade de entender por que essas pessoas têm esse complexo de Deus, assim, que aliás, perdão, Deus, não é de Deus, né? Porque Deus ele dá o livre-arbítrio, né? Eles têm esse complexo de juiz, de querer julgar os outros, condenar os outros e falar para os outros que não, o que você está fazendo está errado. Peraí, mas olha para mim. Eu estou feliz, eu tenho um físico bom, eu não estou me comparando com você, não estou usando um argumento de autoridade falando que eu sei mais que você ou não sei. Quem é você ou quem você pensa que você é para chegar pondo o dedo na minha cara e falar que você sabe isso, você sabe aquilo. Por isso também eu nem dou ouvido para isso, porque deixa gritar sozinho. Aff. Muzi, existe algum estudo que fale sobre intervalo de descanso e a melhora da resposta fisiológica do músculo para a hipertrofia? Tem uma aula... Para nós tentarmos compreender qual é o mundo ideal para por um intervalo de descanso entre as séries. Para a galera que está acompanhando a gente aqui aprender. Vamos falar de fisiologia, né? Então, em 2017, 18, eu viajei para muitos lugares com o Belmiro, com o Jonato, com o Ramires, para a gente dar aula, né, dessa parte. Eles davam aula de treinamento, davam aula de fisiologia, da parte de ou alguma coisa de medicina esportiva. E na aula do Belmiro ele mostrava esse painel. Ele é um painel, né, que ele mostra, né, o contínuo das repetições e o tipo de adaptação que elas causam, né? E ele mostrava mais, né, que se você trabalha, de uma forma bem resumida, até 4 repetições você está trabalhando força, se você trabalha até 12 repetições, você está trabalhando favorecendo hipertrofia, né? Não que nas outras condições você não esteja favorecendo hipertrofia, né? Mas não é o principal objetivo. Então você sempre tem ganho metabólico, você sempre tem ganho de força, você sempre tem ganho hipertrófico. Porém, com baixas repetições, predomina o ganho de força, o ganho neurológico. Com repetições até 12 unidades, você tem prioridade de hipertrofia. Acima disso, você tem ganho metabólico. Então, é uma prioridade, é que nem o contínuo energético. Né? O pessoal fala, você só queima gordura se você trabalhar a tanto da sua frequência cardíaca ou a tanto do seu gasto, do seu consumo máximo de oxigênio. Não é verdade. Você sempre usa carboidrato, gordura e usa alguma coisa de proteína em algum momento, se o nível de estresse é muito alto, né? E usa, né, o sistema TPCP. É que nos primeiros 6 segundos predomina o sistema TPCP. Quando você passa disso, glicólise anaeróbica. Quando você passa disso, aí você já começa a entrar em beta-oxidação, em uso de gordura. Mas não é uma questão de uso exclusivo, é uma questão de predomínio. E o que o Belmiro ele dava aula muito legal também, ele falava, por exemplo, do número de repetições, do número de séries que as pessoas faziam relacionadas com aquilo que é a necessidade de um trabalho para você ganhar massa muscular. Ele mostrava uma série de trabalhos dando uma tendência para que o aumento do número de séries favorecesse o ganho hipertrófico. Pois bem, se você analisa isso fazendo como se fosse uma engenharia reversa, se você trabalha sempre muita carga numa intensidade muito alta,
você vai ter uma limitação de volume. Portanto, você não vai conseguir atingir um alto número de séries. Você pode atingir um grande volume para trabalhar, por exemplo, 80% da sua carga máxima, mas ele não será comparável se você estiver trabalhando, por exemplo, a 65%. Né? Trabalhos mais recentes, então quando você pega Jeremy Lenick, você pega Dunk, ou você pega esses pesquisadores, né, você começa a ver eles fazendo certas comparações. Então, o Lenick ele tem um trabalho muito interessante onde ele mostra a comparação da quantidade de repetições, e é isso que é importante a gente salientar para o pessoal, na minha opinião. Tá? Porque é uma variação de repetições. Quando você trabalha a 70% de uma repetição máxima ou a 65% de uma repetição máxima. Tá? Então, quando você trabalha a 70% da sua carga máxima, vamos colocar do seu peso máximo, vamos colocar esse termo para ser acessível, você faz entre 10 e 20 repetições. Quando você trabalha a 35%, ou seja, você diminui a carga pela metade daquilo que você faz, você trabalha num range, num alcance de repetições entre 20 a 80 repetições. Então, você tem indivíduos de diversas capacidades físicas. Então, você fala, uma série de 20, você não tem como afirmar, porque tem cara que vai fazer 20, mas tem cara que aguenta fazer 80 com 35%.